Sempre a cada hora uma ferramenta diferente, toda hora eu apanho. Vamos lá. Bom dia a todos novamente. Meu objetivo aqui é ser bem sucinto e elencar as informações que podem ser pertinentes, né? Então, o próprio tema da palestra é o que realmente importa no laudo histopatológico de hemangiosarcoma canino. Então, eu uso a palavra pertinente, relevante ou importante. Eu não estou usando a palavra prognóstico ou preditivo, e a gente vai entender isso ao longo da explanação. Eu estou um pouco afônico aqui, as últimas 2 semanas eu tenho falado demais, então vou falar mais alto aqui para vocês compreenderem. Vamos lá. Como eu comentei com vocês, o que é importante dentro de um laudo, ele pode ser subdividido em fatores relevantes, prognósticos e preditivos. No caso do hemangiosarcoma canino, nós temos muitos fatores relevantes que não necessariamente vão ser prognósticos ou preditivos. Só para a gente entender, o que é um fator prognóstico? São aqueles fatores histopatológicos, no caso que a gente está analisando aqui na biópsia, né, que vão me trazer alguma informação a respeito do comportamento desse tumor, o quão agressivo ele pode ser, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, o clássico, né? O número de mitose total é um fator prognóstico até isolado por um mastocitoma, um fator prognóstico importante. Isso é também nos hemangiosarcomas de campo, nós vamos dar uma olhada. Fatores preditivos seriam qualquer fator em que norteie esse tumor, em que me direcione se esse tumor ele responderia melhor ou pior a uma terapia, tá? De novo, temos fatores preditivos clássicos, como, por exemplo, histopatológicos são muito limitados, mas teria fatores imunistoquímicos, que eu não vou abordar, mas seriam fatores, então, que eu direcione essa minha neoplasia para alguma terapia específica. E os fatores relevantes, que é o que a gente pondera aqui, né, o que é importante, o que é relevante, na verdade, são fatores que não necessariamente vão ser prognósticos nem preditivos, porém vão auxiliar os oncologistas na melhor conduta do caso, tá? Não quer dizer, quando eu elenco um determinado fator no laudo, não quer dizer que aquele tumor vai viver mais, que aquele paciente, vai viver mais ou menos, mas está permitindo ao oncologista estadiar melhor aquele paciente, ou permite ao oncologista planejar melhor a conduta terapêutico-cirúrgica daquele paciente, ok? Sem necessariamente implicar uma maior ou menor sobrevida, ou direcionar para tratamento A ou B. Ok? Então, o hemangiosarcoma, nós vamos ver que eles possuem fatores relevantes que não necessariamente são prognósticos e preditivos. Isso é muito importante a gente repetir aqui. Então, quando a gente fala do hemangiosarcoma canino, a gente tem essa sopa de letrinhas ali, porque são muitas informações, muitas delas desconexas em relação ao comportamento tumoral, muitas informações sobre subtipos, como que são características de um determinado subtipo, ou pertinentes para um determinado subtipo, como a Malu falou. Então, a gente tem esse grande emaranhado de informações que a gente traz lá, né, dos outras neoplasias. Então, a gente sabe que determinados fatores são importantes para uma neoplasia, e a gente espera isso também no hemangiosarcoma. Então, vamos procurar entender o que é pertinente, o que é relevante para esses casos. Primeira coisa que a gente traz aqui é a grande variabilidade que a Malu já abordou, né, de topografias, de apresentação topográfica do hemangiosarcoma, né? Então, o hemangiosarcoma, ele pode se apresentar nas formas clássicas, que é o cutâneo, a forma cutânea e a forma esplênica, que são as mais comuns, tá? Até as mais variadas topografias, né? Então, você vai ter o renal, o ósseo, que a gente pouco comentou, subcutâneo, pulmonar, hepático, corneal, de mucosa, várias maneiras de ele se apresentar. O tipo histológico não muda, é uma neoplasia de célula endotelial, porém a apresentação topográfica, a clínica topográfica pode variar muito. E eu gostaria aqui de pontuar, porque isso que é legal, né? Quando a gente faz um evento como esse, mesmo sem combinar, as palestras se conversam. Então, a Malu apresentou algumas informações interessantes, né? Por exemplo, sobre a incidência de hemangiosarcoma. E aqui a gente tem
por exemplo, que a nossa rotina de hemangiosarcoma, ela está exatamente, né, então, equivale a 3,5% de todos os diagnósticos histopatológicos em cães que a gente realiza. Então, ela está exatamente dentro da incidência de hemangiosarcomas total do cão. Vocês lembrarem lá do slide da Maluna, ela fala em torno de 2,5% até quase 4%. Então, assim, é interessante isso, que a nossa incidência, ela não difere, isso vale para quase todas as neoplasias, né? A incidência de determinadas neoplasias, elas são iguais no mundo inteiro. Então, o nosso hemangiosarcoma é igual também, a incidência dele é igual aos demais países, e a gente está dentro dessa faixa aí, com mais ou menos 210 hemangiosarcomas diagnosticados por mês, dentro dessa rotina, que equivaleria a 3,5% da rotina. E eu espero que o que eu falar agora aqui também converse com a palestra do Horta, por exemplo, sobre estadiamento, e a da René de imunistoquímica. Então, a ideia é que as palestras se conversem mesmo sem a gente combinar nada. O primeiro item que antigamente era pontuado nos laudos histopatológicos era sobre o arranjo celular. Ou seja, de que maneira aquelas células endoteliais se apresentavam em termos arquiteturais no histopatológico. Então, era comum você ter laudos do tipo hemangiosarcoma capilar, hemangiosarcoma cavernoso ou hemangiosarcoma epitelioide, tá? Raramente eu encontro um laudo, no VetPat a gente não usa mais essa denominação, a gente não aplica mais essa abordagem e raramente eu encontro um laudo ainda com essa denominação. Por quê? O arranjo celular não é um fator prognóstico para os hemangiosarcomas e nem relevante, tá? Então, ele não indica o comportamento do hemangiosarcoma e ele também não indica nada para o oncologista em termos de estadiamento ou conduta, ok? Então, assim, ele foi um termo abolido, é uma informação, mas é uma informação nem relevante, nem prognóstica, nem preditiva, ok? A presença de ulceração para os hemangiosarcomas cutâneos ou de ruptura de cápsula para os hemangiosarcomas viscerais, tá? No caso da ulceração nos hemangiosarcomas cutâneos, ele não tem importância prognóstica. O fato de ele estar ulcerado ou não, aparentemente não muda o prognóstico do hemangiosarcoma cutâneo. Porém, ela é importante dentro do estadiamento e da conduta, tá? O hemangiosarcoma ulcerado vai sangrar, permite o surgimento de miíase, então a conduta do oncologista, ela se difere, e mesmo o estadiamento se difere por conta da ulceração. Devemos lembrar que a ulceração, muitas vezes, ela é fator prognóstico para outras neoplasias. Né? Então, por exemplo, o mastocitoma ulcerado, existem trabalhos que mostram que ele tem um prognóstico pior, ok? No caso do hemangiosarcoma, não tem diferença prognóstica, mas eu tenho diferença de estadiamento e de conduta. Já a ruptura de cápsula, ou a invasão capsular, no caso dos hemangiosarcomas viscerais, hemangiosarcoma esplênico, mais comum, ou mesmo hemangiosarcoma hepático, ou hemangiosarcoma renal, por exemplo, essa invasão de cápsula, ou essa ruptura de cápsula, ela tem uma importância já maior, tá? Por quê? Ela indica que o tumor, por exemplo, rompeu o baço e está livre em cavidade abdominal. Então, isso sim tem um impacto não só na conduta terapêutica, mas um potencial prognóstico muito grande. O tumor, uma vez, porque equivaleria à margem daquela víscera, ok? Equivaleria à margem. Além de eu ter o critério de uma margem, entre aspas, comprometida, porque o tumor ele atravessou a cápsula, que seria a barreira anatômica ali, ele também, potencialmente, já está espalhado na cavidade abdominal. Então, ulceração para o cutâneo, ele tem uma relevância, mas não necessariamente importância prognóstica. A ruptura de cápsula para os hemangiosarcomas viscerais, né, ela já tem uma importância muito maior em termos de conduta e em termos prognósticos também. Quantidade de figuras de mitose. Esse é um fator bem emblemático. Quantidade de figuras de mitose, ele é um fator prognóstico universal, tá? Para praticamente todas as neoplasias, a quantificação absoluta de figuras de mitose, né, ou seja, a densidade de figuras de mitose, o número de figuras de mitose por área, ela é extremamente associada ao comportamento, ao prognóstico das neoplasias. Só que para você ter uma relação prognóstica entre quantidade de figuras de mitose e comportamento do tumor, você precisa ter uma escala, você precisa ter uma noção de proporcionalidade,
onde, por exemplo, tantas figuras de mitose, vou trazer o paralelo, que é um dos mais estudados, o mastro, acima de 5 figuras de mitose, no HE, ele indica um pior prognóstico, tá? E de maneira absoluta, quanto mais mitoses, pior é o prognóstico do mastro. No caso dos hemangiosarcomas e suas grandes variações de grandes espectros de acometimento, eu não tenho isso totalmente tabulado, tá? Mas mais importante até do que isso é a maneira com que a gente vai espelhar essa informação no laudo histopatológico. Então, eu devo contar, sim, as figuras de mitose no laudo histopatológico de qualquer variação, de qualquer neoplasia, e no caso do hemangiosarcoma, em qualquer uma de suas variações, mas é extremamente importante que eu deixe claro a maneira que eu quantifiquei isso. E hoje, não está mais em uso a contagem de figuras de mitose em 10 campos de grande aumento, mas sim numa área pré-estabelecida, visto a grande variabilidade de abertura de microscópios, né? Então isso, para quem é patologista, isso começa a fazer grande importância, e para os oncologistas também, de modo a o laudo ser intercambiável, né? Hoje estamos num mundo globalizado, a própria Malu comentou dessa colaboração entre associações de oncologia. É importante que o meu laudo aqui do Brasil seja inteligível para o americano, para o mexicano, para o italiano. Então, quando eu falo a quantidade de figuras de mitose, eu digo dentro de uma área que ele também pode fazer essa contagem e estabelecer uma conexão de entendimento. Tá? Se eu falo em 10 campos, muitas vezes eu não sei qual a abertura do meu microscópio. E vocês vejam que existe uma grande variação de abertura de oculares aqui, de modo que se eu conto no microscópio, por exemplo, no FN26, eu poderia estar tendo um número de figuras de mitose que o colega lá na Itália, por exemplo, não ia encontrar e levar uma discrepância de entendimento daquele hemangiosarcoma. Então, a contagem de figuras de mitose é importante, e a maneira com que ela foi contada deve estar explícito no laudo também. Tá? Então, são duas informações importantes: a quantidade de figuras de mitose, bem como a maneira com que isso foi contado, para que esse laudo seja interpretado em qualquer canto do mundo. E daí a gente tem aquilo que eu comentei. Tá, mas a quantidade de figuras de mitose é importante, mas é quão importante? Infelizmente, no caso dos hemangiosarcomas, nós temos apenas um trabalho mais recente em que os hemangiosarcomas esplênicos, né, apresentam, no caso desse trabalho, o hemangiosarcoma esplênico, em estágio 2, apresentou uma diferença estatística entre a quantidade de figuras de mitose em relação ao prognóstico. Então, essa informação de 11 figuras de mitose, ela só tem validade para o hemangiosarcoma esplênico nessa condição clínica. Eu não posso extrapolar esse cut-off, né, acima de 11 figuras de mitose teria um comportamento pior e abaixo de 11 figuras de mitose um comportamento melhor para as outras apresentações do hemangiosarcoma. Ok? Então, ela é uma informação extremamente relevante para qualquer hemangiosarcoma, visto que a quantidade elevada de figuras de mitose implica numa maior agressividade, mas eu não sei escalar isso, eu não sei quanto o ruim um hemangiosarcoma ter 20 ou ter 30 figuras de mitose numa área de 0,237 milímetros quadrados, ok? Eu sei que agora, para o visceral, para o hemangiosarcoma esplênico, 11 figuras de mitose, e aqui ele ainda usa 10 campos de grande aumento, aí teria que ver qual a abertura que ele usou, seria relevante, ok? Então, a gente imputa lá no laudo a quantidade de figuras de mitose, mas isso não implica num comportamento melhor ou pior para as demais apresentações do hemangiosarcoma que não é esplênica. Pleomorfismo celular. Esse também é um fator interessante, porque ela aparece até na nova versão do Hallmarks of Cancer, que uma das características das neoplasias agressivas ela permitiu uma plasticidade, um pleomorfismo cada vez maior, né? Então, a gente tem isso também como um fator biológico universal. Quanto mais indiferenciada, ou quanto mais atípica morfologicamente a célula neoplásica, pior seria o comportamento dela, ok? Isso já é uma verdade que ela não é um conceito biológico, mas ela não é uma verdade universal para todas as neoplasias. E no caso do hemangiosarcoma, novamente nós temos isso. O pleomorfismo celular, apesar de descrito nos laudos de hemangiosarcoma em todas as suas variações, né,
ela não apresenta, não é um fator prognóstico confiável. Tá? O fato de eu ter um hemangiosarcoma cutâneo com baixo pleomorfismo ou moderadamente diferenciado, ou eu ter um hemangiosarcoma cutâneo com alto pleomorfismo, ela não implica no comportamento mais ou menos agressivo dessa neoplasia. Na verdade, eu não tenho esse critério para nenhuma das apresentações do hemangiosarcoma, seja a forma visceral, seja a forma cutânea, o aspecto morfológico da célula, apesar de descrito no laudo, imputado no laudo, ele não é um fator prognóstico relevante, ou melhor, ele não é um fator prognóstico ainda confiável, ele não é um fator prognóstico estruturado ou estabelecido cientificamente. Tá? Necrose tumoral. A necrose tumoral, ela é um grande desafio dentro dos hemangiosarcomas, principalmente os hemangiosarcomas viscerais. Tá? Hemangiosarcoma esplênico, principalmente, vem acompanhado de extensas áreas de necrose tumoral. E qual o impacto disso que a gente tem procurado entender? Então, você tem o fato de ter um tumor de crescimento vascular, né, implica em áreas de hemorragia, em áreas de isquemia e muita necrose hemorrágica daquele tecido. Então, é comum pegarmos baços grandes com neoplasia, mas a neoplasia só é passível de detecção em 5% da amostra. Os outros 95% da amostra são totalmente necróticos. De início, essa informação ela não era nem relevante, nem prognóstica. No entanto, novos trabalhos vêm sendo feitos no intuito de apontar o fator da necrose tumoral, principalmente nos hemangiosarcomas viscerais, como um fator prognóstico. Então, a ideia é de você quantificar essa necrose, em ela estar ausente, menor que 50% ou maior que 50%, de maneira similar ao que é feito no sarcoma de partes moles, e começar a verificar o impacto disso no prognóstico. Né? Então, tem o trabalho já desse trabalho de 2015, que pondera essa questão da necrose nos hemangiosarcomas viscerais como um possível fator prognóstico, e a gente depende, então, de um trabalho mais estruturado, com N mais condizente, principalmente nos hemangiosarcomas viscerais, para ponderar. Eu acredito que é uma informação pertinente, é uma informação relevante, deve constar no laudo, mas analisada ainda com um pouco de parcimônia, visto que os trabalhos são publicações iniciais, sem um N muito robusto ainda para caracterizar o peso da necrose nos hemangiosarcomas viscerais. Lembrando que dentro dos sarcomas de partes moles, eles têm um peso, então, e dos sarcomas viscerais também, ela tem um peso. Então, estima-se que ela também vai ter um peso nos hemangiosarcomas. Então, uma informação que, no mínimo, relevante dentro de um laudo histopatológico de um hemangiosarcoma. A extensão da lesão e a questão de margens, isso também é um critério universal. A questão de margens ela é fundamental para qualquer avaliação histopatológica em que a peça tenha sido remoção total, né, nas biópsias excisionais. E o plano de invasão também, tá? Então, apesar de não ser ela é um fator de estadiamento importante, principalmente para o hemangiosarcoma cutâneo. Lógico que o hemangiosarcoma visceral, você remove o baço, você tem a informação da invasão e ruptura capsular, que equivale já à extensão, né, digamos assim, da neoplasia, e a margem, né, a cápsula ali seria a margem. No caso do cutâneo, a informação de que se ele está restrito à derme, ou ele tem um envolvimento subcutâneo panicular, ou já tem invasão muscular, ela é relevante para o estadiamento e, obviamente, para a conduta terapêutica, conduta cirúrgica, tá? O peso prognóstico dele é limitado, tá? Não temos trabalhos ainda mostrando uma evolução diferente do hemangiosarcoma de acordo com o envolvimento de planos profundos. No entanto, para o estadiamento faz super importância para a conduta do paciente. Resumidamente, então, o que nós temos? Topografia e tamanho da lesão. A topografia da lesão é importante para você denominar ele, né? Então, é um hemangiosarcoma ósseo, renal, de mucosa, actínico, visceral, renal, hepático, pulmonar, né? Então, topografia. O tamanho também é importante. Qual o tamanho dessa lesão? Tá? Mesmo porque a gente precisa desse input para os trabalhos caracterizarem se o tamanho faz sentido. Então, para os hemângios cutâneos, para os hemângios subcutâneos,
nódulos de 4, 5 centímetros já implicam um prognóstico mais negativo para essa lesão. E para os hepáticos ou para os esplênicos, é importante a gente ter essa mensuração para a argumentação futura. O pleomorfismo celular, ele não se mostra prognóstico em nenhum tipo de hemangiosarcoma. Então, mesmo que eu descreva lá a célula mais feia ou menos feia, ela não é um fator prognóstico, tá? Mas eu considero ainda um fator relevante para trabalhos futuros. Número de figuras de mitose, como eu comentei, ela é importante no hemangiosarcoma esplênico, em estágio 2, quando você tem menos de 11 figuras de mitose, implicaria num prognóstico melhor, ok? Mas, para os outros subtipos de hemangiosarcoma, ele não é um valor prognóstico confiável ainda, mas é um fator relevante, visto que ele é um conceito biológico de comportamento tumoral universal. Ulceração não é um fator prognóstico nos tumores cutâneos, é um fator importante para o estadiamento. Já no caso dos viscerais, né, não é ulceração, mas a ruptura de cápsula é um fator prognóstico muito importante para esses hemangiosarcomas viscerais. Necrose tumoral não é um fator prognóstico nos cutâneos, não tem nenhuma relevância também para os cutâneos, aparentemente, mas é um fator promissor de estudo para os hemangiosarcomas viscerais. Plano de invasão, ou seja, até onde aquele hemangiosarcoma cutâneo, por exemplo, ele está acometendo. O nível de invasão é importante nos cutâneos para o entendimento, para o planejamento cirúrgico e para o estadiamento do paciente. Então, é importante que o laudo conste até onde aquele hemangiosarcoma está invadindo. E as margens cirúrgicas, como eu falei no caso das biópsias incisionais, é um fator importante na condução do oncologista do caso. Vai ampliar a margem, não vai tirar a margem, mas a gente não tem trabalho sobre margens comprometidas e prognóstico do paciente. E aqui, como a gente tem apresentado os laudos com essas características. Então, o objetivo não é o patologista interpretar, o objetivo é elencar informações para empoderar o oncologista a tomar a decisão clínico-terapêutica dele. Então, aqui a gente põe a topografia, então é um hemangiosarcoma cutâneo em região de prepúcio, uma das regiões mais comuns de hemangiosarcoma, principalmente naquelas raças mais predispostas. O tamanho, 5,5 por 4 por 1,4. Então, se a gente pegar aqui em volumetria, é um hemangiosarcoma grande, já dentro daquele tamanho acima do qual o prognóstico é desfavorável. E quais os fatores que a gente imputa? Pleomorfismo moderado. Ok, não tem relevância, pode não ter relevância e não ter fator prognóstico. Índice mitótico absoluto é importante, 16 figuras de mitose, dentro da área programada, né? O critério universal hoje de discriminação de número de figuras de mitose, mas, no entanto, eu não tenho um cut-off, eu não tenho uma nota de corte para os hemangiosarcomas cutâneos. Nível de invasão e infiltração, derme e panículo. Isso é importante dentro do estadiamento. Então, esse hemangiosarcoma, ele ultrapassou a derme e já comete panículo. Ulceração epidérmica presente, que é um fator de estadiamento também, margens cirúrgicas livres. Então, com isso, o oncologista tem condições, né? Fala, Felipe, mas mais da metade disso não implica em prognóstico. Ok, mas eu empodero o oncologista para tomar a decisão dele. Então, eu tenho uma lesão grande, uma lesão ulcerada, que já invade panículo, porém a margem estava livre. O oncologista tem o que tem, ele recebeu as informações que tem de melhor para ele conduzir o caso. Vamos pegar o exemplo do baço aqui, ó, hemangiosarcomas esplênicos. Então, é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, que é pesar os baços, né? Aí você vai falar assim, pô, Felipe, mas vocês pesam o baço? Qual é a relevância de pesar um baço? Hoje, talvez não, mas a gente tem um N suficiente para, no futuro, ter um dado, por exemplo, pastor alemão com baços acima de 250 gramas, eles já são fortemente indicativos de uma neoplasia. Por que não? Né? Tudo vai depender do meu volume de dados, do meu Big Data. Isso é o que a gente vem fazendo há anos. Né? Então, a gente compila o peso do órgão, o tamanho total do órgão e a presença de um ou mais nódulos. Tá? Então, ele tem aqui múltiplos nódulos, o maior tinha 5 centímetros, o menor 1 centímetro. São informações importantes macroscópicas. E lá os critérios, então, que a gente elenca. Grau de diferenciação bem diferenciado, não é relevante para nenhuma forma. Necrose tumoral, como ele é um hemangiosarcoma visceral, e os trabalhos têm mostrado que você pode extrapolar a questão de necrose dos sarcomas
partes moles e viscerais por hemanjo, menos de 50% da área de necrose, índice mitótico 9, faz importância porque menos que 11 naqueles trabalhos de subestágio 2 indicam um prognóstico melhor e com presença de ruptura de cápsula, né? Então, eu tenho um hemangiosarcoma grande, eu tenho relativamente pouca figura de mitose, tenho necrose, ele é bem diferenciado. Qual a conduta do oncologista? Ele está municiado para tomar uma conduta. E eu tenho aqui, ó, só para comparar esse outro aqui no SRD, o baço tinha mais de 1 quilo, ele tinha um nódulo, uma massa, né, de 7 centímetros em face visceral diafragmática do baço, e aqui os meus fatores, moderadamente diferenciado, a necrose, que para a gente não impacta, a necrose também mais que 50%, índice mitótico 14, superior ao laudo que eu apresentei, e também com ruptura de cápsula ou margem comprometida, né, ruptura de cápsula aqui no caso. Então, ele já está acima do cut-off para hemangiosarcoma esplênico, que indicava 11 naquele trabalho, uma massa grande também, isso a gente vai ter que entender a relevância à medida que a gente vai imputando novos dados, e um fator de necrose interessante aqui também, ó, mais de 50%, o que torna até um desafio diagnóstico desses casos. Então, eu acredito que os modelos sinópticos de laudos histopatológicos, o que é sinóptico? Esses modelos de checklist, esses modelos pontuais, sinóptico vem de sinopse, né? Esses modelos em que eu resumo todas as informações pertinentes para o oncologista, né, de uma maneira única, eles são o futuro, né? Onde eu devo ter uma macroscopia contendo a topografia da lesão e o tamanho da lesão, e se for uma víscera, eventualmente até o peso, por que não, né? E os fatores que a gente considera relevantes, porém não necessariamente prognósticos, pleomorfismo celular, né? Então o grau de diferenciação, a critério ali, baixo, moderado ou alto, figuras de mitose, usando a metodologia mais indicada atualmente, que é por área, a presença de ulceração, no caso dos cutâneos, a presença de ruptura de cápsula, no caso dos viscerais, o percentual de necrose tumoral, no caso dos viscerais, o plano de invasão, no caso dos cutâneos, e a margem cirúrgica, no caso dos cutâneos, né? Para melhor entendimento do oncologista. De maneira a gente concluir ali, a análise histopatológica é uma ferramenta de excelência para se estabelecer o diagnóstico. Então, é muito útil a biópsia para diagnosticar o hemangiosarcoma, mas é extremamente limitada em sugerir critérios prognósticos e preditivos. Vocês viram aqui que eu chamei de relevantes, mas não necessariamente prognósticos e preditivos. A compilação de fatores relevantes em termos oncológicos, porém não comprovados em termos prognósticos, devem continuar a ser elencadas no laudo dos hemangiosarcomas, a fim de gerar uma base de dados robusta para futuros trabalhos. Só com uma base de dados robustas nós vamos no futuro entender se realmente são informações totalmente obsoletas ou se elas são pertinentes. E a apresentação de laudos na forma sinóptica, como eu comentei com vocês, ou checklist, favorece a interpretação por parte do oncologista, ok? Então, eu acredito muito numa abordagem oncológica futurista, em que quanto mais informações eu tenho lá, mais informações eu vou tirar a respeito de prognóstico e tratamento, né? Então, é uma informação ômica, que a gente chama, né? Onde eu compilo todas as informações clínicas, moleculares, epidemiológicas, histopatológicas, a gente analisa isso de maneira conjunta e eu posso ter uma abordagem clínico-terapêutica muito mais eficiente. E, principalmente, o que a gente é muito raso ainda na oncologia, uma medicina oncológica preventiva, né? Então, quando a gente elenca o peso de um baço, por exemplo, quando a gente elenca o tamanho de um baço no ultrassom ou alguns outros exames, a gente pode estar lá na frente criando critérios preventivos de abordagem oncológica, que eu acho que talvez seja a maior defasagem hoje em oncologia, né? A gente é muito reativo em oncologia e pouco preventivo em oncologia, mas dadas as informações que a gente tem hoje. Então, eu procurei aqui trazer as informações, como eu falei, que eu acho importante, ou que os oncologistas consideram importantes no laudo histopatológico, não necessariamente vão implicar no comportamento tumoral, mas vão municiar o oncologista na sua conduta, né, no seu entendimento e sua interpretação da condução do caso clínico. Obrigado. Bom dia.